Pessoal, vamos analisar as coisas do Internacional, analisar o jogo de ontem contra a equipe de São José no estádio Beira-Rio, onde o Inter vence por 2-0, analisar Luiz Adriano, Arangues mais uma vez e analisar Nico Hernandes. Em seguida eu falo sobre ele. Antes, te inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. E agora vamos para os assuntos do Internacional. Primeiro jogo de ontem. Um primeiro tempo ruim do Internacional, como vem sendo o Inter na temporada 23. Primeiro tempo ruim. Segundo tempo o Inter melhora. O Inter melhora, vai para cima do São José, obriga o goleiro Fábio a fazer grandes defesas. Consegue o primeiro gol com ele, Pedro Henrique, sempre ele oportunista. Um jogador que tem a vontade de vestir a camisa do Inter. Ele mostra isso em todas as suas ações dentro de campo. Com vontade, com determinação, com garra. Então, através da garra e a determinação do Pedro Henrique, o Inter consegue 1-0. E aí o Inter começa a controlar a partida, começa a circular melhor a bola, começa a criar mais oportunidades. O Inter teve muitas oportunidades no segundo tempo. Depois, aos 38, um gol do Luca, o centroavante vindo da base do Internacional, 19 anos, desencanta, faz seu primeiro gol entre os profissionais do Internacional. Parabéns ao Luca, que seja o primeiro de muitos. Mas o Inter precisa melhorar ainda, precisa evoluir. Primeiro tempo ruim do Internacional, o Mano Menezes entrou num 4-3-3. No primeiro tempo é verdade que o Inter teve algumas chances, o Pedro Henrique perdeu um gol feito. Depois o próprio Pedro Henrique recebe o lançamento do Gabriel Mercado e chuta no travessão. O Inter até teve oportunidades, mas longe de ser aquele Inter de 22. Longe, muito longe. Já no segundo tempo, um esboço daquele Inter de 22. Um time com mais triangulação. O Alan Patrick entrou, no segundo tempo, ele tinha sido poupado. O Maurício começou centralizado como 10 do Internacional. O Alan Patrick entra e muda o Internacional. O Inter retém a bola no meio campo, tem poder de armação, articulação e é um novo Internacional. O Baralhas, que ganhou a posição do Johnny também, não fez uma grande partida. O Johnny entrou um pouquinho melhor do que o Baralhas. Entrou mais ofensivo do que o Baralhas. Claro que a gente não espera a parte ofensiva do primeiro volante, mas o Johnny ele entrou de cabeça erguida, ajudou na parte ofensiva para colocar melhor o que aconteceu com o Johnny. Não que ele tenha entrado mais ofensivo, talvez eu tenha me perdido um pouco nas palavras. O Johnny entrou de cabeça erguida, com passes mais verticais, passes para frente, o Baralhas dando muito passe lateral. Então o Johnny entrou melhor que o Baralhas, esse é o primeiro ponto. E aí vamos ver, porque essa briga tá boa, essa disputa tá boa entre Baralhas e Johnny, quem vai ser o primeiro da função do meio campo do Inter. Por enquanto é o Baralhas, parece que ele ganhou a função do Johnny, a posição do Johnny, mas ontem o Johnny entrou bem. Agora falar um pouco sobre Nico Hernandes, o Nicolás Hernandes, zagueiro de 24 anos que está no Atlético Paranaense, é colombiano, zagueiro de 25 anos, colombiano do Atlético Paranaense, o Furacão, canhoto. Atua pelo lado esquerdo da zaga, mas pode também jogar como lateral esquerdo. E o Inter está perto de acertar, tem negociações avançadas com este zagueiro. Então Nicolás Hernandes pode desembarcar em Porto Alegre, pode ser mais um reforço do Inter. O Luiz Adriano segue na mesma, o Inter já tem o pré-contrato assinado com o Luiz Adriano, falta só o Inter conseguir a liberação dele para ele desembarcar em Porto Alegre. E o Arangues, eu tinha dito que para o Inter fechar com o Arangues, faltava os exames deram normais. O Arangues está apto para jogar futebol, então o Inter também parece que já tem um pré-contrato assinado. E aí informações que circulam é que sim, que o Inter já tem um pré-contrato assinado com o Charles Arangues e possivelmente esses dois sejam reforços do Inter. O Inter ainda busca jogadores no mercado, ainda não se tem informação de quem são esses jogadores, mas que o Inter está no mercado e vai trazer mais jogadores, isso é fato. O Cuéllar parece que deu uma esfriada, porque é difícil negociar lá com o Al Hilal, porque eles têm um transfer ban e tal, que é que eles não podem contratar jogador, então eles não querem vender porque não podem repor, então esfriou bastante a contratação do Cuéllar, a negociação do Cuéllar. Então são essas as informações atuais do Internacional. Luiz Adriano e Charles Arangues com pré-contrato assinado, o Inter fechando negociação com o Nico Hernandes, zagueiro do Atlético Paranaense, colombiano, 25 anos, bom jogador, canhoto, e o que vale ressaltar é o que eu falei e vou repetir. Jogador que é zagueiro, mas pode fazer a lateral esquerda. Importante isso, muito importante. E quanto mais tiver informações, eu volto para diluir as informações, para vocês comentar. Então peço de novo que compartilhem, se inscrevam no canal e deixem joinha, valeu? Ativem o sininho, não esqueçam, porque o sininho vocês recebem as notificações em primeira mão.